Embora tenham criado curtas-metragens icônicos como Luxor Jr., de 1986, e Teen Toy, de 1988, foi apenas em 1995 que o estúdio Pixar Animation lançou o primeiro longa-metragem totalmente feito em animação 3D, Toy Story. A ideia chamou a atenção na época, e não foi sem motivos, já que a inovação foi inegável e inevitavelmente chamava a atenção. Entretanto, não foram apenas recursos tecnológicos inovadores que fizeram de Toy Story um sucesso atemporal, mas também sua história simples e extremamente bem contada, repleta de personagens carismáticos. Na trama, acompanhamos brinquedos que ganham vida quando não estão sendo observados por seus donos. O protagonista é Woody, um boneco cowboy que vê sua paz ameaçada quando Buzz Lightyear, um brinquedo astronauta, ameaça roubar o seu posto de brinquedo favorito do seu dono Andy. Apesar de ser mais atrativo devido aos vários recursos que apresenta, Buzz demonstra uma crise de identidade, por não se aceitar como um brinquedo e achar que realmente é um astronauta que foi mandado para uma missão. Em uma tentativa de fazer com que Buzz não fosse escolhido por Andy para ser levado até uma pizzaria, Woody acidentalmente joga o astronauta pela janela e acaba sendo visto com má fama pelos outros brinquedos no quarto, que pensam que Woody tentou assassinar Buzz. Obrigado a recuperar o brinquedo para limpar e redimir sua imagem, ambos acabam sendo capturados pelo vizinho de Andy, um garoto rebelde chamado Sid, que tem como principal hobby explodir os brinquedos em um foguete, e pretende fazer a mesma coisa com os protagonistas, depois de encontrá-los na pizzaria. Com isso, ambos unem forças para voltar até a casa de Andy, antes que o garoto se mude para outra casa, o que acaba por se mostrar dificultoso devido aos vários obstáculos apresentados na casa de Sid. Fora isso, os brinquedos, que já estão na casa de Andy, demonstram resistência em aceitar o cowboy de volta, por acharem que ele matou Buzz e está escondendo seus restos. Depois de uma série de incidentes, Woody e Buzz acabam se entendendo e criando uma genuína amizade. E com a ajuda de brinquedos que foram destruídos nas experiências sádicas de Sid, eles juntos conseguem alcançar Andy e provar a inocência de Woody, antes que o garoto fosse para sua nova casa. Por ter sido uma revolução na sua época de lançamento, é normal que o filme tenha lançado uma nova tendência, e de fato o mercado de animações abandonou por um bom tempo o estilo 2D e passou a focar nas animações em computação gráfica. Propositalmente ou não, essa discussão do velho contra o novo está presente nas temáticas de Toy Story. Enquanto Woody representa o antigo, sendo um cowboy e tendo um visual mais clássico, Buzz representa o novo, sendo um astronauta e possuindo vários recursos diferenciados e mais modernos. Esse paralelo entre os dois personagens acaba por ser o principal alimentador da intriga que se estabelece inicialmente entre eles, e constantemente, outros brinquedos se impressionam com as várias funções tecnológicas do brinquedo, enquanto menosprezam o estilo mais simples de Woody, o que acaba por aumentar a inveja do cowboy. É claro que muito desse impressionismo dos outros brinquedos se dá pelo fator novidade, mas infelizmente Woody não parece entender dessa forma, e sente que seu posto como brinquedo favorito e líder está ameaçado pelo astronauta. Sua falta de maturidade acaba o motivando a tomar decisões equivocadas, que como resultado o fazem atirar Buzz pela janela e ser visto como um assassino de brinquedos pelos seus amigos. Por conta disso, não é errado dizer que Woody é o antagonista da história por uma boa parte da projeção, não apenas por prejudicar Buzz, mas também por prejudicar a si próprio com suas atitudes, afinal são seus próprios atos que acabam por sujar a sua imagem e afastá-lo de seu dono. Essa inveja do personagem é pouco justificável e dificilmente pode ser visto como algo além de uma intensa necessidade de ser o centro das atenções. Ainda assim, por bem ou por mal, é fácil simpatizarmos com a situação do cowboy, pois todos nós, em algum momento da vida, já sentimos que estávamos sendo substituídos, ou que fomos trocados por alguém que consideravam importante, e para piorar muitas vezes, o responsável por despertar alguma inveja raramente possui esse objetivo, como é o caso de Buzz, que tem inúmeras preocupações, mas nenhuma delas é relacionada a Andy, ou a roubar o posto de líder de Woody. Essa insegurança do personagem também acaba por afetar outros que estão no seu meio, já que muitas vezes vemos o cowboy descontar a sua frustração nos outros brinquedos. Como consequência, o personagem passa a ter dificuldades nos seus relacionamentos, já que não consegue esconder a raiva e o medo que tem de ser substituído, mesmo que muitos o aconselhem a ver o lado bom da situação, como seu par romântico Beth, por exemplo. A imaturidade de Woody também é vista no jeito como ele trata os brinquedos que se escondiam no quarto de Sid, já que devido à aparência peculiar deles, os julgou como canibais e hostis, quando na verdade eles apenas queriam ajudar os protagonistas a saírem do quarto, além de consertarem outros brinquedos que eram quebrados pelo dono. O filme é bem sucedido na maneira como traz humanidade aos seus personagens, e através de Woody, a obra entrega uma jornada otimista e divertida de alguém que consegue superar as próprias inseguranças e dilemas, a fim de alcançar uma paz interior e exterior, se resolvendo consigo mesmo e com os outros ao seu redor. Felizmente, a jornada do cowboy se encerra com um final feliz, ao perceber que nunca deixaria de ser o favorito de Andy, mas principalmente ao entender que poderia criar uma amizade genuína com Buzz, pois ainda que fossem totalmente diferentes um do outro,
eles ainda eram brinquedos e pertencentes à mesma criança. É interessante observar que, mesmo que seja por motivos errados, Woody parece ser o único que se preocupa com a crise de identidade de Buzz, já que outros brinquedos parecem não enxergar aquilo com tanta gravidade e até entram na fantasia do astronauta, vendo aquilo tudo como uma brincadeira. Isso acaba por mostrar que a amizade entre eles era promissora de certa forma, pois havia uma inconsciente preocupação por parte de Woody em fazer com que Buzz entendesse e aceitasse a sua verdadeira natureza. O personagem constantemente tenta alertar Buzz de sua realidade, e que ele deveria se conformar com seu verdadeiro propósito, que era trazer alegria para uma criança. E por falar em propósito, o filme também lida com as crises existenciais de seus personagens, já que o único interesse deles, aparentemente, é divertir os seus donos e trazer alegria para eles. E não à toa, quando confrontados com a possibilidade de não conseguir alcançar esse objetivo, entram em uma depressão profunda. Buzz, mesmo que de início não aceite ser um brinquedo, também demonstra desejos e anseios, ainda que sejam pura ficção de sua cabeça. Não à toa, quando descobre a verdade sobre ser apenas um objeto e não um astronauta de verdade, ele entra em colapso. A ideia sobre tudo o que ele pensava ser não passar de uma mentira o incomoda, já que isso faz se sentir uma farsa, que além de tudo, era incapaz de voar. Woody, mais uma vez, acaba sendo de extrema ajuda para Buzz, mesmo que sem intenção. Quando na cena em que estão presos, o cowboy confessa sua preocupação em não ser suficiente para Andy. Isso faz Buzz entender que ele não era o único brinquedo que tinha problemas, ou que precisava de ajuda. A cena final em que eles planam até o carro de Andy e Buzz concorda com a afirmação anterior de Woody, em que ele dizia que o astronauta não sabia voar de verdade, simboliza a aceitação de Buzz, em entender que mesmo não sendo capaz de alçar voo ou fazer outras coisas que um verdadeiro astronauta faria, ele ainda era capaz de fazer coisas igualmente nobres, como trazer a alegria para uma criança. Mesmo que o filme não explique ou dê uma razão lógica para a negação de Buzz como um brinquedo, podemos entender que o personagem antes não enxergava algo realmente valioso em ser apenas um utensílio, e preferiu transformar a trama fictícia de seus fabricantes na sua grande verdade. Isso só fortifica as discussões do filme sobre busca por propósito, pois ainda que diferente dos outros brinquedos, Buzz também possuía objetivos, mesmo que eles fossem totalmente imaginários. Toy Story é uma das franquias mais bem-sucedidas do estúdio, tendo recebido mais 3 continuações e sendo uma das franquias com as maiores notas entre os críticos. E isso não é sem motivos. Além das já citadas inovações que trouxe para a época, a trama possui uma premissa criativa e cativante, além de personagens extremamente simpáticos e uma história que, apesar de simples, traz mensagens importantes sobre a aceitação, não fazer julgamentos precipitados e, claro, a importância de valorizar as diferenças e criar amizades.